De volta com o nosso Hora D, agora sim, para começar mais um dia de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Luís. Muito bem, a gente agora, portanto, em definitivo, começa então a sabatina ao candidato Restes Dias, que é do PSTU. Candidato, o tempo passa a começar a rodar a partir de agora. Lembrando que o senhor ainda tem 2 minutos no segundo tempo, que são as suas considerações finais. Muito bem, o candidato ele é natural de São José de Ribamar. Restes Dias tem 50 anos, é professor de História da Rede Pública Municipal e Estadual. Restes se candidatou a vice-presidente do Brasil na chapa com Vera Lúcia, no ano de 2018. Ele é cofundador do movimento Hip Hop Colombo Urbano, considerado, portanto, uma das mais antigas organizações de hip hop do país. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço e queria dar um salve aí para as pessoas que estão acompanhando. Acho que é importante a gente poder fazer esse debate aqui de maneira muito aberta. Muito bem, então a gente começa falando sobre gestão pública, né? O senhor se candidatou há algum tempo atrás, em 2018, conforme seu mini currículo, a um cargo, né, em nível de país. Mas falando aqui de São Luís, né, que tem vários problemas, vamos começar com gestão pública, candidato. Como é que o senhor pensa em organizar a máquina pública de forma a contemplar, principalmente, as principais frentes? Vamos lá, mobilidade urbana, emprego e renda, e também a questão da educação e saúde, já nos primeiros dias do seu mandato? Tá, assim, primeiro a gente queria desfazer um mito, né, que os outros candidatos que já foram secretários, deputados, etc., eles falam que eles têm experiência. Posso falar para vocês, 30 anos de movimento hip hop na periferia, 1 ano de atividade com a juventude negra da periferia vale muito mais do que esses caras fizeram aí em 4, 8 anos de gestão. Inclusive, essa experiência deles nós não queremos, porque nós combatemos, inclusive. Esse é um elemento importante. Enquanto professor, por exemplo, administra uma turma com 40 alunos super quente, por que a gente não pode administrar a verba da educação, sendo que nós é que sabemos onde que a coisa pesa? Em relação à gestão pública, é porque a gente não quer ficar preso a discutir a política pequena, entendeu? Porque o filé mignon já está determinado por outro grupo. Então, o debate, a disputa pela Prefeitura de São Luís, ela é uma disputa pelo orçamento. Ela é uma disputa pela riqueza que é produzida pelos trabalhadores de São Luís. É saber para onde é que vai esse orçamento, é para onde é que vai essas riquezas. Esse é o elemento fundamental, por isso que nós estamos discutindo que é necessário, caso o PSTU ganhe a Prefeitura Municipal de São Luís, no primeiro dia de governo já está instalado os Conselhos Populares, que vai ser o ponto de apoio para que a gente possa implementar o programa que a gente está defendendo. Verba para a educação, verba para a saúde, para a mobilidade urbana, do jeito que está amarrado no orçamento, por exemplo, de 2021, esquece. É necessário que tenha pressão popular para que a gente possa reverter isso e fazer com que essa verba deixe de ir para a empreiteira, para grupos econômicos e políticos e vá, de fato, para esses setores que são fundamentais para a população pobre de São Luís. O senhor falou agora há pouco sobre a instalação de conselhos populares, ou seja, o senhor vai chamar, né, eu imagino, pessoas entre a população capacitadas para que possam, então, fazer parte, compor o seu governo, né? Mas, efetivamente, no que eu perguntei anteriormente sobre o que fazer nas determinadas áreas, que são áreas extremamente urgentes, uma vez que a gente, inclusive, está diante de uma pandemia, aí o senhor não explicou, para deixar claro para quem está em casa, se isso vai ser imediato, porque tem que constituir ainda, o senhor vai formatar. E entre essas pessoas, o que o senhor pretende, de fato, né, dentro do seu projeto de governo, estabelecer logo nos primeiros dias? Tá, então eu falei dos conselhos que é para as pessoas entenderem a coluna vertebral do nosso governo. Olha só, logo nos primeiras semanas de governo, meses de governo, o que a gente vai fazer, por exemplo, do ponto de vista da educação, nós vamos entrar com uma ação contra esse grupo que votou essa LOA. Porque a LOA, a lei, ela versa que não pode ser menos de 25% do orçamento municipal para a educação. Eles aprovaram um orçamento aí que é pouco mais de 20%. E lá diz que é impobridade administrativa. Nós vamos ter que criar as condições para reverter isso aí. 30% do orçamento para
educação, manutenção e desenvolvimento da educação e 6% para a educação inclusiva. É isso que nós estamos defendendo, 30%. Do ponto de vista de mobilidade urbana, nós vamos reativar a Companhia Municipal de Transporte que já existe em São Luís e nenhum desses políticos tem coragem de reativar. Vamos estatizar o sistema de transporte, tirar da mão desses grupos, desse consórcio, que inclusive não apresenta a planilha. Quem vai subsidiar o transporte coletivo, nós vamos criar as condições para isso, serão os grandes empresários, porque trabalhador não pega ônibus, transporte coletivo para estar indo para a praia, para shopping, etc. É para trabalhar. Portanto, quem tem que bancar isso são os grandes empresários. E aí você cria as condições não só para garantir tarifa social, porque o preço que está colocado aí é um absurdo, mas também para garantir passe livre para trabalhador desempregado e para os estudantes também, que são pessoas que não podem pagar passagem. Agora, candidato, é uma conta difícil para qualquer pessoa fazer, né? Sobretudo para quem está em casa, que precisa de um emprego imediatamente, que precisa sustentar o seu lar de forma imediata. Muitos desempregados, se fala muito sobre a necessidade, mas não se apresenta efetivamente o que vai ser feito, a solução. E é uma conta difícil de ser feita. Diante do orçamento, e ainda falando sobre gestão pública, onde se tem 52% desta folha de salários comprometida, nós temos empréstimos que precisam ser pagos, né? Não vai se dar calote. O que fica para realizar tudo isso? Então, olha só, primeiro que a dívida pública, deixar de pagar a dívida pública não é um calote. O calote é o que eles fazem. Nós pagamos impostos, inclusive foi votado agora um PL no Congresso Nacional, que quando você paga impostos para a Prefeitura e para o Estado, parte dele nem vai para os cofres da Prefeitura e do Estado, vai diretamente para esses acionistas, para esses especuladores, para esses banqueiros. Vou repetir, isso é um latrocínio, porque se você comprar um carro, aliás, seu vizinho compra um carro e a conta chega para você, é justo você pagar? E se você deixar de pagar é calote? Não foi a classe trabalhadora que fez essa dívida. Então ela não tem que continuar pagando. O que a gente está defendendo? A auditagem da dívida pública tal como está no artigo 25 das disposições transitórias da Constituição Federal. Faz uma auditagem, que é uma investigação, você vai descobrir quem se beneficiou com essa dívida. Com certeza a gente suspende. Aí, Kate, nós temos quase 20% do orçamento para utilizar em serviços públicos. 20%. Por que nenhum desses candidatos estão defendendo isso? Porque todos os partidos deles estão diretamente financiados pelos grandes grupos econômicos, inclusive pelos banqueiros, que é quem mais lucra com essa dívida pública. Então, qual é a nossa proposta? É suspender o pagamento da dívida pública e remanejar esse dinheiro para essas pastas aí da área de serviços públicos. Ainda há pouco o senhor falava sobre mobilidade urbana e o senhor falava sobre o serviço de transporte público também. Isso. Nós temos uma licitação em vigor. Uma possível administração do senhor. O senhor, inclusive, já falou em outras entrevistas sobre uma revisão ou até mesmo um rompimento dessa licitação. Isso seria, assim, na prática, para quem está em casa, seria para quê? Resolver o problema, no seu entendimento? Claro, não tem outra forma de resolver o problema de mobilidade urbana, sobretudo de transporte coletivo, sem estatizar o setor. São 160 cidades no Brasil que o sistema público ele é estatizado. Veja só, na LOA que foi aprovada agora, esse ano foi destinado 20 milhões de reais de subsídio para esses empresários. Agora eles aumentaram mais em 3 milhões de reais. Esse é o prêmio que os empresários do transporte coletivo de São Luís ganharam. Sabe por quê? Por ter demitido várias cobradoras no início do ano. Eu falo cobradoras porque a maioria são mulheres, mães de família, sem pena e sem dó, jogaram centenas de pessoas na rua. Aumentaram o preço da passagem no início do ano, em pleno carnaval, sem nenhuma discussão com a população. Isso vai acabar. Vai acabar essa farra. Além deles pegarem o transporte público coletivo, a prefeitura ainda tira do nosso bolso 23 milhões para esses indivíduos. Se você economiza isso, tem perfeita condição da gente ter um transporte coletivo com melhor qualidade e gastando muito menos. Ainda falando de mobilidade, nós temos a situação dos terminais de integração, que o senhor, na verdade, também citou
que não faria reforma. Vou exemplificar o terminal ali da Praia Grande, que apresenta problemas na estrutura e é também alvo de muita reclamação. No seu entendimento, não seria uma reforma, seria então uma construção de novos terminais. E o senhor também fala sobre taxar, né, por exemplo, grandes empresários que possam então estabelecer aí um percentual de 40%. Mas essa não seria uma discussão do Legislativo? Não, olha só, nós vamos ter que discutir com eles, evidentemente, mas o que acontece é que toda a carga tributária do país, do estado e do município, ela é voltada para tirar dos pobres, para dar para os ricos. Então, o que a gente vai usar? O ISS, que é o Imposto sobre Serviços, o IPTU e o ITBI, que são impostos fundamentais da prefeitura, nós vamos utilizar ele de maneira progressista. Quem tem mais, vai pagar mais. Quem tem menos condições, vai pagar um valor simbólico, por exemplo, IPTU, ou até ser isento. Por exemplo, a gente vai destinar parte da verba de gabinete, que é um outro debate que a gente vai ter que fazer, que é 106 milhões de reais para 31 vereadores, parte dessa verba nós vamos destinar para a agricultura familiar. Para você incentivar a agricultura familiar, tem que ter isenção de impostos, sim, para essas pessoas, porque aí você tem como abastecer, inclusive, as feiras, você tem como abastecer os mercados e você tem como multiplicar a quantidade de restaurantes populares que nós temos em São Luís, para saciar a fome do nosso povo. Saiu os dados agora há pouco tempo. Mais da metade das famílias no Maranhão tem problema de insegurança alimentar. Para quem não sabe, passam fome. Então é isso que a gente vai ter que fazer. É isso que a gente está falando de taxação desses grandes grupos. Muito bem, então ainda falando sobre a mobilidade, que é um assunto muito recorrente aqui, fala-se sobre muitas soluções, o senhor acabou de apresentar algumas, boa parte do seu plano de governo, o senhor fala muito sobre discutir as situações, trazer a população para dentro do seu governo, para dentro da sua gestão, mas efetivamente não se mostra o dinheiro, né? De onde vem o recurso para dar seguimento a tantas propostas num primeiro ano, por exemplo, de governo, porque são situações que são imediatas. Quem está em casa, por exemplo, sabe que o que o senhor acabou de dizer sobre a alimentação é algo que não dá para esperar, né? Então, como é que o senhor faria tudo isso, toda essa manobra, para que esse dinheiro, né, esse recurso, ele esteja previsto dentro da lei, obviamente, mas que se possa fazer algo efetivo pela cidade? Então, olha só o que a gente está discutindo. Primeiro, por exemplo, se estatiza os transportes coletivos, você já economiza aí 23 milhões de reais. Mas não demora? Hein? Não, porque nós não estamos falando que nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso junto com a população, a partir dos conselhos populares. O PSTU não consegue fazer isso nem em 2 dias de governo, a gente cai. Mas não é uma responsabilidade nós estamos transferida? falando disso. Por exemplo, em relação ao transporte coletivos, o que vai ser construído? Os comitês de garagem. Quem vai ter política para isso são os motoristas, os cobradores e os usuários. É porque o PSTU não se apresenta como um monte de mágicos, entendeu? Assim, de pessoas iluminadas que têm resposta para tudo. Não é isso. Construção civil, por exemplo, casas populares, habitação popular. Nós vamos chamar os operários da construção civil, porque criaram a ideia que a nossa classe, tanto é que eles falam, precisa-se de mão de obra. É que parece que a gente não consegue raciocinar, não é mão de obra, é força de trabalho, é energia física e energia mental. O nosso povo entende, e entende muito mais do que esses aí que estão dizendo que tem experiência de ser secretário. Então nós vamos chamar os trabalhadores a partir dos conselhos populares para que a gente possa discutir efetivamente política para cada um desses setores da sociedade ludovicense. Então, dentro da sua fala, o senhor acredita que existe uma corrupção montada? Então, vamos acabar com isso? Existe, inclusive, de deixar uma coisa bem explícita aqui. Se o PSTU for para se adequar a isso que está colocado aí, eu vou falar na boa, o PSTU vai se transformar em um monte de bandido, de fisiologista, de militantes de 2 palavras. Nós não vamos nos adaptar a essa forma de governar. É corrupto. E se a gente se adequa a essa forma de gerir a coisa pública, mais na frente a gente se transforma num PT. A gente se transforma num desses grupos aí que se corrompeu. Nós não vamos fazer isso. Não vamos fazer isso. Muito pelo contrário, nós vamos criar as condições para que a gente possa combater a corrupção, tanto a ilegal como a legal também. Por exemplo, o pagamento da dívida pública é um roubo legalizado e a gente vai suspender o pagamento.
Muito bem, eu vou colocar rapidamente, acho que dá tempo, vamos colocar na tela rapidamente a cartela com as perguntas que estão aí numeradas, nominadas e com o bairro também. Dá tempo da gente colocar e o senhor, portanto, vai poder então escolhê-las. Já está na tela, o senhor pode escolher nome, número e bairro. Então vamos nós, Johnny aí, Liberdade, o bairro número adotivo, 4, né? Isso, 4. Vamos aí com Herbert, Areinha, 18. E vamos aí com... Tem muita gente da Liberdade, hein? Vamos aí com Merval, Salina, Sacavém, 5. Muito bem, produção já então. 4, 5 e 18. Isso. Esses são os números. Muito bem. Agora a gente vai para um rápido intervalo. Na volta o senhor já volta respondendo as 3 perguntas e logo em seguida a gente retoma o nosso bate-papo com temas livres. Você, por favor, fique aí. É um instante só, a gente já volta. Estamos de volta com a série de sabatinas aos candidatos à Prefeitura de São Luís. Aqui ao meu lado o candidato Restes Dias, que tem como vice o candidato Jairo Mesquita. O tempo passa a contar a partir de agora novamente. Candidato, o senhor tem 15 minutos. Lembrando que o senhor tem 2 incorporados aos 15. O senhor faz as suas considerações finais. Muito bem, agora a gente passa então, o candidato vai começar a responder a primeira das 3 perguntas escolhidas por ele. Meu nome é Johnny Hudson, eu moro no bairro da Liberdade. Eu queria saber qual é a proposta dos prefeitos para São Luís, com a geração de emprego, né? Porque está muito difícil para todos, né? E eu gostaria de saber qual é a proposta deles. Grande Hudson. Olha só, é importante, interessante dar um dado aqui para vocês. O bairro da Liberdade é o maior fornecedor de empregadas domésticas que tem em São Luís. E as empregadas domésticas, elas compõem a maior parte da classe trabalhadora do Brasil. E proporcionalmente é quem mais paga imposto. É quem recebe os menores salários e proporcionalmente é quem paga os maiores impostos. Por isso que a gente está falando de taxação, que é para equilibrar isso aí. Então o que a gente está defendendo? Primeiro, que haja redução da jornada de trabalho sem redução do salário. Então, se os trabalhadores aqui dessa empresa trabalham 40 horas por semana, e se você reduz para 30, significa então que o patrão vai ter que contratar pelo menos mais 30 pessoas para repor essa 1000 horas aí que vai estar faltando. Melhora a qualidade do trabalho, o patrão não vai morrer de fome e gera mais emprego para as pessoas que estão desempregadas. A área de vocês, de jornalismo, foi uma das que foi mais penalizada nesse período aí de quarentena, de Covid-19. E o que aconteceu? Perderam 8.000 postos de trabalho, justamente uma das categorias que foram mais penalizada, quando deveria ser feito o contrário, redução da jornada de trabalho, já que tem mais demanda, e aí você consegue empregar mais pessoas. A outra meta que a gente vai fazer é justamente a construção de obras públicas. A ideia é criar uma empresa municipal de obras para construir hospital, para construir escolas, abrir vias, etc. E aí você gera emprego também, mas também utilizar a Prefeitura Municipal de São Luís como uma trincheira contra os ataques que estão vindo do governo federal também, porque não é só aqui. A quantidade de PLs que eles estão aprovando, que eles já aprovaram, que coloca a situação da classe trabalhadora numa situação de semi-escravidão, é um absurdo. Por isso que a gente está discutindo São Luís, mas conectado com o estado do Maranhão e conectado com os ataques que estão vindo de Brasília em plena pandemia, que é justamente para isso. Aumentar a jornada de trabalho, aumentar o número de desemprego, e aí é barbárie para os trabalhadores. Muito bem, vamos colocar na tela então a segunda pergunta escolhida pelo candidato. Meu nome é Merval, eu moro na Salina do Sacavém. Eu queria saber dos candidatos qual a proposta para melhorar a infraestrutura da Salina do Sacavém e os demais bairros. Isso, perfeito. Isso é um problema gravíssimo. E olha só, porque o planejamento de São Luís, São Luís é toda planejada de acordo com os interesses da especulação imobiliária e das grandes construtoras, que é quem controla a prefeitura e controla a Câmara de Vereadores. Por isso que os bairros mais antigos, como Sacavém, e mais populosos, são justamente os mais desassistidos, enquanto os bairros mais recentes, que tem um número menor de concentração, sobretudo os condomínios de luxo, é tudo acompanhado por infraestrutura. É tudo, por isso que a gente está falando que tem que romper com as construtoras, tem que romper com as empreiteiras. Olha o caso do Braide em 2005. Olha o caso do VLT com Castelo, que é quando ele foi candidato. Então tem que romper
com isso, criar essa empresa de obras públicas para que a gente possa resolver os problemas prioritários para o PSTU e os Conselhos Populares, são justamente os bairros de periferia onde está localizado a classe trabalhadora. A Caema, por exemplo, a Italuís, ela atende parte do João Paulo e parte do Calhau. Atende Coroadinho e Renascença. É a mesma distribuidora, mas os problemas não são iguais. Por quê? Porque é uma sociedade dividida em classe, porque a prefeitura ela faz a sua opção de classe. E a nossa opção de classe será justamente pelos trabalhadores desses bairros de periferias que estão desassistidos. Muito bem, terceira e última pergunta, selecionada por ele, na sua tela também. Herbert, eu sou morador da Areinha. Eu queria saber sobre os prefeitos, sobre a educação. E qual a melhoria na educação, que eles devem fazer para a educação aqui em São Luís do Maranhão. Tá. A Areinha é um bairro que tem problemas estruturais, infraestruturais, assim, que é um absurdo mesmo também. E é um bairro antigo. Em relação à educação, já falei antes, inclusive, que é destinar 30% do orçamento para desenvolvimento e manutenção da educação e 6% para a educação inclusiva, inclusive tentando aí fazer um mapeamento das escolas que têm pessoas que têm deficiência, para que você possa, que são surdos, por exemplo, para que você possa adaptar o modelo bilíngue. Não só em função daqueles que têm um problema de deficiência, mas que o conjunto dos alunos possam também aprender para que ele possa se comunicar e aí sim você estabelece um processo de socialização. O que acontece em relação às escolas? Mais da metade das escolas públicas de São Luís estão com problemas estruturais gravíssimos e isso aí foi escancarado com a pandemia. Você tem ali na Avenida dos Africanos, o Darcy Ribeiro não é uma escola, simplesmente. É um complexo educacional que está interditado pelo bombeiro. É um absurdo aquilo ali. E é onde é, justamente numa das áreas mais populosas de São Luís, Coroadinho, Coroado, Sacavém, Salina, Bom Jesus é desassistido em relação a isso. A outra medida, nós vamos arrancar as empreiteiras que se apropriam da verba da educação e que pagam salário de miséria para seus trabalhadores. Na educação hoje, praticamente os únicos concursados são os professores e olhem lá, parte não é concursado. O resto é tudo ligado à empreiteira de político. Eu dei um exemplo para vocês na entrevista aqui na rádio, vou repetir aqui. Eu passei o Natal, eu acho que 2014, com várias companheiras em frente à Prefeitura Municipal de São Luís, que passaram um ano do governo de João Castelo sem receber salário. 6 meses do governo de Edivaldo Holanda sem receber salário. Uma dessas companheiras com câncer, implorando para receber o seu salário, morreu em pleno processo de mobilização. Morreu. Essas pessoas, não dá para a gente fazer isso. É serviço público, tem que ser 100% público. Agora, para concluir, quem é que vai gerir isso aí? Os Conselhos Populares de Educação. Quem é? Professores, alunos e pais de alunos, que é justamente as pessoas que têm condições de saber como e onde tem que ser implementada a verba da educação. 100% da verba da educação. Ainda falando então em educação, já que o senhor já respondeu as 3 perguntas, nós estamos há 8 meses de pandemia, o senhor é professor, conhece a realidade, está expondo inclusive aqui como equacionar esse déficit. O senhor está falando então sobre reestruturação da rede, isso, né? Sobre reforma, mas como garantir que essas crianças elas tenham uma recuperação, ou pelo menos estabelecer um cronograma que possa, a partir de janeiro, já ter esse pontapé inicial? Esse é um debate importante e que, inclusive, isso escancarou o apartheid racial e social da educação pública do Brasil, né? Escancarou, ficou bem claro aí como é que são verdadeiros depósitos muitas das escolas. E o que a gente está discutindo em relação... Primeira questão é que é responsabilidade, sobretudo, do governo federal, que disse que a pandemia era uma gripezinha. Tá? Depois, os governos estaduais e municipal abraçaram a política genocida de Bolsonaro. Se tivesse isolamento social com renda para todos os trabalhadores, subempregados, desempregados, nós já teríamos o controle da pandemia e as escolas já teriam voltado de maneira tranquila, presencialmente. Não é que não tem verba, muito pelo contrário. Não é que não tem dinheiro. O Bolsonaro transferiu 1 trilhão
200 bilhões de reais para os banqueiros, que agora saiu os dados aí, aumentaram o lucro em 14%, não é que todo mundo está sendo penalizado não, tem setor que está concentrando muita riqueza, dava para fazer isso, dá inclusive a nível municipal, e vou entrar numa polêmica com vocês aqui, o Duarte Júnior está dizendo que vai dar auxílio emergencial, ele está mentindo. Tá? Ele está mentindo porque o partido dele não permite isso. Inclusive, os 3 filhos de Bolsonaro, que são do republicano, foram contra, inclusive, auxílio emergencial. No máximo era de R$200. Então é mentira, é fake. Mas é possível. É possível. Fazendo isso que a gente está falando, suspendendo o pagamento da dívida pública, obrigando os 40 maiores devedores de São Luís, ou pelo menos os 100 maiores devedores de São Luís, a repor essa verba aos cofres públicos, os 40 é 7 bilhões de reais. 7 bilhões de reais, 40 pessoas devem 7 bilhões de reais para os cofres públicos. Quando é na periferia, que a pessoa se endivida, vai lá ao banco e toma o carro, toma a geladeira, toma a televisão. Esses indivíduos vão ter que devolver esse dinheiro aos cofres públicos. Nós vamos manter um aparato jurídico e vamos dedicar cada minuto da gestão do PSTU junto com os conselhos populares para que esses indivíduos reponham esse dinheiro aos cofres públicos, porque tem gente que está morrendo de fome, porque tem escola que precisa ser reestruturada, porque tem hospital que precisa ser construído, e não dá para a gente suportar um orçamento de 3 bilhões e 500 milhões de reais, sendo que esses indivíduos 40 devem 7 bilhões de reais. É brincadeira. Brincadeira. Candidato, o senhor tece várias críticas, inclusive, duras críticas ao governo federal. O senhor já falou, inclusive, em entrevistas também sobre críticas aí ao governo estadual e também o governo municipal. Diante desse cenário todo em que o senhor fala que o seu partido vai, então, combater, como é que o senhor pretende governar sem aliados? Hoje, por exemplo, o senhor falou novamente aqui que se for dessa forma, o seu partido não aceita. Isso. Como é que o senhor vai governar sem aliados? O nosso aliado maior serão os trabalhadores organizados nos conselhos populares. Então, olha só, os candidatos estão tudo fazendo campanha aí, bandeiraço, está tudo junto com o povo. Aí, mas não são os vereadores que precisam estar juntos? Mas quando eles se elegem, aí se transforma numa bolha. Aí você vai lá na audiência, não cabe 20 pessoas, mas está aqui todo mundo com os milhares. A gente vai se apoiar nos conselhos populares para fazer isso. 2, a verba da União não é a verba do governo federal. União é Estado, município e governo federal. Então eles não podem estar retendo verba que é para o município. A mesma coisa em relação ao Estado. Então ICMS, o Flávio Dino é obrigado a repassar 25% do ICMS para a prefeitura. Então quem, inclusive em relação à educação, quem mais contribui são os municípios. Então o que a gente vai fazer? Nós temos que ter, o debate central é correlação de forças, não é técnico. O debate é político, se nós vamos ter ou não condições de implementar esse programa a partir dos conselhos populares. Se o povo vai sair às ruas para dizer, esse programa do PSTU foi o programa que eu votei. Agora eu quero que esse programa seja implementado. E onde entra a presença? E onde entra a presença dos vereadores que precisam acompanhar o processo? Então, olha só, a Câmara de Vereadores é para trabalhar a serviço de quem? Do povo, né? República, réis, coisa pública, né? Então eles têm que trabalhar com o povo. O Conselho Popular é para furar a bolha e para dizer, olha, vocês não têm que governar para meia dúzia, porque quem elegeu vocês foi centenas de milhares. Vocês têm que governar para a maioria do povo. Então os Conselhos Populares é para fazer com que a Câmara de Vereadores, de fato, sirva aqueles que os elegeram. Então, nada mais do que isso. É para que a coisa fique mais democrática que a gente quer fazer. Então, na sua visão, não vai haver nenhuma interferência com relação a isso, voltando à sua fala sobre corrupção? Não vai, mas é porque a nossa tradição, por exemplo, tudo que nós conquistamos na educação pública, não foi porque os vereadores e os deputados quiseram votar, foi porque teve mobilização. Então, o PSTU, na Prefeitura Municipal de São Luís, vai continuar como o partido das mobilizações e da luta. É por isso, sua luta muda a vida, a gente não vai mudar porque nós vamos assumir. E, inclusive, nós estamos defendendo que nenhum vereador possa receber um salário acima do salário de um professor. É um absurdo. Eles estão dizendo que a população tem que se sacrificar. Então, mantiveram o salário de 15 mil reais. O senhor tem os seus 2 minutos finais para consideração. Então, olha só. Primeiro, agradecer o debate. Muito importante isso aqui, né? Muito importante. Por isso que tem candidato aí que foge dos debates. Para nós isso é muito importante. 2, a gente queria dizer o seguinte, olha só. Ano que vem está aí um monte de ataques que os grupos políticos e econômicos estão reservando para a classe trabalhadora. Mas são muitos ataques. Inclusive o Bolsonaro está tentando destruir com o SUS. A gente vai precisar estar mais junto ainda.
os conselhos populares que o PSTU está defendendo não é só algo que vai ser construído a partir de decreto. Independente de ganhar ou não as eleições, nós vamos tentar impulsionar a construção desses comitês, desses conselhos populares, inclusive como instrumento de autodefesa da classe trabalhadora, que vai ser muito penalizada no próximo período. 2. É importante eleger os vereadores do PSTU. O Saulo Arcângelo é um camarada que está sempre em todas as lutas, não tem programa na televisão e no rádio. Saulo Arcângelo, 16123. A Preta Lu, que inclusive já foi até presa, lutando por saneamento básico na rua dela, foi detida, junto com outros companheiros do movimento que eu faço parte, que é o Quilombo Urbano. 16 mil, a Preta Lu, vocês precisam dar um mandato para a Preta Lu na Câmara Municipal de São Luís, assim como a Nicinha Durães, que foi uma que deu uma batalha para que a Liberdade hoje fosse reconhecida como quilombo. E nenhuma dessas pessoas tem tempo para apresentar suas propostas na televisão. Então é importante ter vereadores revolucionários e é muito importante o voto no PSTU, porque o voto no PSTU é o voto no programa. E quanto mais pessoas votar nesse programa, significa o seguinte: no próximo período, nós estaremos juntos e muito mais fortalecidos, não só para resistir aos ataques, mas para que a gente possa superar os nossos problemas históricos, que vêm necessariamente com a superação do capitalismo. Muito obrigado. A gente aqui agradece, candidato. Então, a gente chega ao fim de mais um dia de sabatinas aqui no nosso Hora D. Lembrando que amanhã, sexta-feira, a gente finaliza a semana com o candidato Eduardo Braide, que será o sabatinado.